Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nerd Cozinhando. E para você, minha querida e meu querido nerd, eu sou o James, o curioso e o nerd desta cozinha, e venho trazendo para você mais uma vez uma receita fácil e gostosa para fazer em casa. A receita de hoje é receita de empada. Quem não gosta de empada? Eu realmente não conheço quem não gosta de empada. Pode não gostar de algum recheio específico, mas de empada em si não tem quem não goste, pelo menos eu não conheço. Se você, por um acaso, na verdade, conhece alguém que não goste, marque aqui nos comentários e mostre para ele esta receita, ou para ela. Sem querer enrolar muito, já falo para vocês, já dê esse like bonito, gostoso, fácil e não deixe de ativar o sininho para você que está chegando pela primeira vez, tá? Aqui eu tenho o costume de sempre no vídeo passar algumas sugestões, algumas dicas não só de preparo, como também se você quiser mudar algum ingrediente da receita, sempre como substituir, se você quiser mudar de sabor, como ter outro sabor além da receita. Lembrando que todos os ingredientes da receita estão na descrição desse vídeo, tá bom? Crianças, bora ver como é que faz? Essa parte da receita ela não aparece, fica a sua escolha se quiser. Antes de cozinhar o frango, eu tenho o costume de potencializar o sabor. Então eu deixei durante 30 minutos marinando lemon pepper com azeite, mas você pode fazer qualquer outro tipo de tempero, deixe marinar e coloque para cozinhar. Durante o cozimento do frango, nós vamos fazer o seguinte, vamos juntar e fazer a massa, misturando a farinha, o sal, as gemas, a manteiga e vamos misturá-los com a ponta dos dedos, não vamos sovar. E ela vai fazer inicialmente essa farinha quase com liga. Então vamos continuar a misturar ela e colocando um pouco da água gelada, bem aos poucos até achar o ponto onde a massa fique lisa. Podem reparar que eu notei que a massa não ficou totalmente lisa. Então, antes de eu armazenar no saco plástico para a geladeira, eu ainda, com um pouco da mão dentro da água, fui jogando e terminei de modelar para que a massa fique lisa. Depois de chegar neste ponto, guarde no saco plástico e deixe na geladeira por pelo menos 30 minutos. Agora vamos para o recheio. Não esqueça de armazenar ou guardar um pouco da água do cozimento. Se você esquecer, não há nenhum problema. Então, comece por refogar a cebola. Depois que ele ficar um pouquinho dourado, você acrescente outros ingredientes, como o alho. E aí você frite ele até refogar, ele vai ficar um pouco mais dourado. Acrescente então o tomate. Coloque o colorau ou a cúrcuma, pode colocar o sal, coloque a azeitona e vá mexendo até que este tomate fique molinho. Depois desse processo é que você vai acrescentar o frango e continue a misturar bem, para que então continue a amolecer esse tomate e unifique a cor e o sabor deles. Assim que começou a unificar a cor, você vai acrescentando aos poucos a água do frango, a água do cozimento, para que então ele comece a virar uma creme. E aí nós vamos colocar o amido de milho ou a farinha de trigo, como preferir, e deixar cozinhá-lo bem em fogo médio e sempre misturando. Se você não quiser colocar no final, pode colocar no meio daqueles ingredientes o cheiro verde. E olha o ponto de cremosidade desse recheio. Depois de bem cremoso e cozido, reserve por alguns minutos. 20 minutos depois. Preferência que você tenha reservado o recheio na geladeira. Tire os dois, tanto o recheio como a massa, e aí nós vamos começar a modelar. Para modelar, tire um pouquinho de massa, coloque na forminha com a ponta dos dedos e vai unificando as pontas, vamos juntando para as paredes, como você viu agora.
Coloque então uma colher do recheio. Se você quiser colocar requeijão, pode colocar na parte de baixo primeiro. E você pode colocar a tampa da massa por duas formas. Por abrir ali na mesa ou na bancada, coloque por cima e pressione um pouquinho e vá tirando os excessos por fora. Ou você pode abrir a massa na própria mão e fazer do mesmo jeito para então desenformar. Na verdade, não desenformar, né? Formar a sua empada. Após fazer todas as forminhas, montar todas as suas empadas, o ideal é que você então guarde elas, né? Todas elas formadas na geladeira e deixe descansar por alguns minutos. E neste momento você deve pré-aquecer o seu forno a 200 graus durante esse período do descanso. 20 minutos depois. Agora, esse é o momento em que você pincela uma gema sobre as empadas e pode levar o forno na mesma temperatura, entre 30 a 35 graus ou até dourar. E veja esse resultado. Viu como é que fica essa coisa maravilhanda dessa empada? Olha, fantástico. Pessoas, só para já começar com as sugestões para vocês. Como sugestão, fiz essa de frango bem cremoso, tá? Mas você não precisa ficar preso somente nessa receita. Na verdade, nesse sabor de frango cremoso. Pode colocar de palmito, presunto e queijo, dois queijos com pepperoni. A dona da pensão, sim, a primeira dama ama desse jeito. Então, acredite, dá muito certo. Com certeza você deve estar se perguntando o porquê, quantas vezes a gente tem que parar para colocar, para gelar a massa ou recheio para poder fazê-la. Só para vocês conseguirem entender, como essa massa ela é campeã de gordura, sim, toda massa de empada tem muita gordura. Antigamente se usava o termo chamando de massa podre. Não usam mais esse termo, mas o efeito é o mesmo. Ela é uma massa que não pode ser sovada para ativar o glúten, para crescer. Então, ela tem um excesso de gordura e... Excesso não, mas é o ponto que ela é feita, né? Com muita gordura, sem sova. Então, para que ela consiga ser manuseada, seja manipulada, sem ficar muito quebradiça, você deixar gelar. Por isso que a gente usa água gelada, deixar a margarina gelada, para você então gelar depois que modelar, gelar quando ela faz todos esses processos, é para que então, como a gordura tem a tendência de ficar extremamente mole, nos termos mais simples, para então a gente conseguir mexer, e não é isso que a gente quer, que desande essa massa com a temperatura, por isso que a gente sempre vai gelando, assim fica mais fácil de ela ficar do jeito em que você modelar. Sugestão de gordura. Vocês viram que na receita eu coloquei margarina. É a melhor opção para se fazer a empada. Mas eu posso substituir com gordura hidrogenada, banha, manteiga? Pode, você pode sim. Só que lembrando que a gordura, esses tipos de gorduras, apesar de serem gorduras, cada uma delas no seu estado, tanto gelada como normal, tem aspectos diferentes. Ao mesmo tempo, vai fazer essa mudança na sua empada. Como, por exemplo, se você usar manteiga, você vai ter uma massa da empada simplesmente muito firme. É aquela que ela não fica quebradiça. Ela fica bem rígida. Não muda o sabor, mas vai ficar bem rígida. Se você usar gordura hidrogenada, né, banha, ela já vai ser aquela massa esfarelenta, principalmente da banha. Então é muito esfarelenta. Você toca na empada, ela pum, desmancha, não consegue nem segurar o recheio direito. Quebra muito fácil. A gordura hidrogenada fica no meio termo, perto da margarina. A margarina é o melhor ponto onde você tem aquela massa solta, que ela consegue segurar, mas ela fica um pouco mais quebradiça. Quer ver? Olha aqui, ó. Você consegue... Deixa eu abrir na parte de baixo. Aqui, ó. Facinho. Olha você com recheio. E você vê muito fácil a questão da massa. Tá bom? Daqui a pouco eu vou comer, é claro, né? Claro que eu vou comer. Na questão também de, por exemplo, se você então quiser mesclar cada uma dessas gorduras, não há nenhum problema. Contanto que faça sob medida e você sabe que vai dar
algum efeito um pouco diferente. Entre ficar um pouco mais firme, um pouco mais soltinha, né? Na verdade, esfarelenta, mas aí é a sua escolha. Na receita, vocês devem ter notado que tem cheiro verde. Não coloquei cheiro verde, eu coloquei tomilho, não há nenhum problema. Essas questões de tempero ficam muito a gosto, tá? Então, podem também fazer a troca. Assim como alguns colocarem cúrcuma ou colorau. O colorau vai deixar um pouco mais escura, né? Um pouco mais avermelhado esse recheio, mas também é questão de gosto. Então, fiquem tranquilos para fazer a mudança, que não vai alterar. E agora, como é que ficou esse sabor? Gente, é claro, né? Vocês viram o pedaço que eu acabei de arrancar? Que eu tirei? Fantástico. Uma outra coisa. Na questão do sal para o recheio. Na receita vai meia colher de sopa. Eu acabei colocando uma nessa receita. Então, com um pouco da azeitona, ela deu uma carregada no sal. Mas, gente, isso também é uma questão de gosto. Se alguém gosta um pouco mais salgado, o recheio, por exemplo, desse frango cremoso, joguem uma colher de sal. Uma colher de sopa, né? Agora, se não, se quiser, então, num ponto muito suave, a meia colher de sopa dá muito certo. Tá bom? Gente, muito, mas muito, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Mantenham-se protegidos, seguros nesse período. Esse vídeo foi feito em período de pandemia. Espero que quando você estiver vendo esse vídeo, se não for neste período, você esteja seguro em casa ou viajando para que o mundo voltou ao normal. Se a gente já viveu de uma forma normal, não sei. Fica aí a questão, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!